Boa noite. Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos adorar o nome de Jesus. Queria te convidar para cantar um cântico que fala de comunhão, que somos todos nós, teu povo, ó Deus. Amém? Adora o nome do Senhor conosco. Vamos lá? Somos todos nós, teu povo, ó Deus. Viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou, mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Ele não desiste de você, ó Deus. Ele não desiste de amar você, Deus. Ele não desiste de você, ó Deus. Ele não desiste de amar você, Deus. Deus, Ele não desiste de você, ó Deus. Ele não desiste de amar. Mais uma vez. Deus, Ele não desiste de você, ó Deus. Ele não desiste de amar você, Deus. Amém? Deus não desiste de você. Você possa estar confiando sempre nele. Nós vamos estar cantando mais um cântico. Ele fala: quão majestoso é o Senhor Jesus, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso. Você possa estar entregando de coração esse louvor ao nosso Deus, porque Ele merece. E você sabe que Ele sempre é majestoso, poderoso. Ele é o Deus eterno nas nossas vidas. Amém?
faltam palavras para expressar o teu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam o seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou. Sigo te buscando, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, tu és. Pra onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Tu sondas meu coração, e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. O seu amor me alcançou. Sigo te buscando, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, tu és. Majestoso, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, tu és. Majestoso, majestoso, poderoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, tu és. Você possa cantar isso comigo agora? Vamos lá. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, tu és. Obrigado, meu Pai, por estarmos aqui na tua casa, adorando o teu nome, agradecendo a ti, Pai. Continue, papai, nos guiando e nos dando sabedoria para enfrentar tantas coisas que estamos passando, Pai. Que o Senhor possa estar nos capacitando, abençoando essa igreja, abençoando o pastor dessa igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor já tem cuidado de nós. Que o Senhor agora possa estar conduzindo a palavra através do pastor,
vai estar pregando agora. Que Ele possa estar trazendo palavras aos nossos corações. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus, peço e agradeço. Amém. Isso. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do bom Deus seja com cada um dos irmãos. Eu quero cumprimentar a Igreja Presbiteriana de Petrópolis na presença do seu pastor, do seu conselho e de todos os membros. Dizer a vocês que é uma alegria poder estar aqui, poder trazer a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o reverendo Josley Filho, sou pastor da primeira igreja presbiteriana de Rubiataba, vizinho de vocês, e com muita alegria nós estamos aqui nesta noite para trazer a palavra do Senhor, a convite do pastor Vinícius, que está aí atravessando a maré do coronavírus também, como outros colegas que também já passaram esse processo e nos quais Deus tem dado êxito a muitos, e eu sei que tem sido tempos difíceis, tempos estranhos para nós. Tenho sempre dito à nossa igreja que eu não imaginaria, não imaginava que a gente chegaria a esse tempo, a esse momento das nossas vidas, nos quais nós estamos passando. Mas Deus tem sido bondoso e tem sido gracioso e tem nos permitido atravessar, e assim o faremos. Eu queria convidá-los para que tomassem as Bíblias, você que está em casa, e nós pudéssemos ler o texto de Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 13. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 13, a palavra do Senhor nos diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados na prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Eu li os versículos de 10 até o versículo de número 18, embora tenha chamado vocês a meditarem comigo nos versículos de 10 a 13, e especificamente no versículo de número 13. Eu gostaria de orar com todos neste momento. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, e eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estudarmos a Tua Santa Palavra. E eu quero rogar ao Senhor nesta noite, Pai, que o Senhor nos edifique a todos nós, gente que está espalhada neste momento por toda a nossa cidade de Séries, por toda a nossa região do Vale do São Patrício, por todo o nosso estado, nosso país. Deus, que o Senhor edifique as nossas vidas. Essa é a minha súplica. Fala aos nossos corações por meio de Tua Santa Palavra, em nome de Jesus. Amém. Estamos em guerra. Essa não é uma notícia agradável de se dar, mas é extremamente necessária para a sua vida. Estamos em guerra. A vida não é um parque de diversões. Se você tem lidado com a vida como se ela fosse um grande parque no qual você se diverte, se você tem lidado com a vida como se ela fosse um campo florido apenas,
eu sinto te dizer, mas nós cristãos temos uma visão de mundo no qual nós percebemos que há lutas sendo travadas constantemente. Esse texto do capítulo 6 de Efésios tem por prerrogativa nos dizer isso, dizer a nós cristãos que nós estamos em guerra. A epístola de Paulo aos Efésios, ela tem como proposta ensinar que Cristo é o restaurador de todas as coisas e que está sob o seu governo todas as coisas. Pensar nessa restauração é entender que essa restauração perpassa pela regeneração do ser. Um novo homem precisa nascer. Uma sociedade só se modifica quando um novo homem nasce. Quando antigos hábitos perniciosos, atitudes maliciosas, atitudes reprovadas, antigas e que evidenciam um ser caído, devem ser mortos e devem dar lugar a uma nova plenitude de ser. Mas isso só é possível em Cristo Jesus. E Efésios tem como alvo então nos dizer isso, que a regeneração, a restauração do nosso ser está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Paulo usa essa epístola como instrumento para alertar aos nossos corações e alegrar aos nossos corações com a esperança. É possível que você que está em casa neste momento me assistindo, é possível que você que está assistindo este sermão em outros momentos, entenda e perceba isso. Deus pode transformar a sua vida, e Deus transforma a sua vida através de Jesus Cristo, e nós temos toda essa epístola escrita com essa finalidade. É utopia pensar que há possibilidade de regeneração sem Cristo Jesus. É utopia pensar que a sociedade irá melhorar sem Cristo Jesus. Agora, olhando para essa epístola, percebemos que Paulo tem por objetivo e proposta exortar os nossos corações a como cuidar de nossa caminhada com esse Cristo. Essa epístola então visa nos ensinar, primeiramente, a unidade da igreja com Cristo e toda a criação, e da mesma forma também mostrar que estamos todos regenerados, salvos, remidos em Cristo Jesus, sob o governo desse Cristo. Não é possível cristãos quererem viver uma vida fora desse arcabouço chamado Evangelho, chamado cristianismo. E tendo isto então em vista como o pano de fundo dessa epístola, então nós compreendemos que ela possui duas grandes divisões. A primeira delas está no capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 23, que tem como caráter doutrinário dar a base dessa regeneração, dar a nós o entendimento do que é que Deus espera de nós como novas criaturas que somos. Se você ler cuidadosamente e atentamente os capítulos de 1, 2 e 3 de Efésios, você perceberá que a intenção de Paulo é justamente trazer essa doutrina para a igreja. Doutrina para a igreja. Mas a segunda grande divisão da nossa epístola está então trabalhando as exortações de como viver. É como se Paulo trouxesse aquela ideia doutrinária para a prática. É como se ele estivesse dizendo ao povo daquela região de Éfeso: prestem atenção, a teologia que eu estou ensinando para vocês se aplica desta maneira. E se você for um leitor atento, a partir do capítulo 4 ele começa a dizer isso a nós. Ele começa a nos exortar a como caminharmos como cristãos. Primeiramente, resolvendo os problemas interiores, o mal que habita em nós,
Como é que ele então é trabalhado? Como é que ele é estipado? Capítulo 4. Capítulo 5, como é que então nós, como imitadores desse Deus, regenerados, transformados, habilitados agora para servir, vivemos em comunidade, a começar pela nossa própria casa, marido e mulher, pai e filho, depois servos e senhores, relação trabalhista. E tudo isso eu já ensinei à minha igreja no tempo em que eu expus essa epístola, e que vale a pena a gente então analisar. Mas para essa noite, Paulo então começa a nos mostrar, a partir do capítulo 6, do versículo 10, que existe uma guerra a ser travada, que o novo homem, o ser redimido, ele passa a conviver na sociedade, e ele não pode conviver de maneira ingênua, mas ele precisa perceber que existe um inimigo que quer dilacerar a igreja do Senhor, o tempo todo, sempre foi assim. E para isso, para você entender isso, eu gostaria que você aí na sua casa, você onde você estiver, abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Você perceberá que existe um inimigo que nos persegue constantemente. Apocalipse capítulo 12 vai nos mostrar que essa guerra é uma guerra que acontece não só no aspecto material, mas principalmente no aspecto espiritual. Veja, capítulo 12 diz assim para nós, versículo 1: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e com a coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Essa mulher é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas aí então o versículo 3 diz assim: então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Quem é esse dragão? Satanás. Quem é essas estrelas que ele arrastou consigo? Os demônios. Então esse dragão, diz o versículo 4, que ele então colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Quem é esse? Quem é esse descendente? Se você for um leitor atento das Escrituras, capítulo 3 de Gênesis vai nos mostrar quem é esse. Esse é Jesus Cristo, o Filho aqui, no qual o dragão quer devorar, é Jesus Cristo. Então essa mulher dá à luz a um filho, a um homem que governará todas as nações, com cetro de ferro. Quem é esse? É Jesus Cristo. Mas o versículo 6 então diz que a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para ali sustentar-se durante 1260 dias. Houve então a guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Então diz o texto para nós, o versículo 9, que o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. E aí vem o texto para nos mostrar que nós estamos em guerra, irmãos. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora vem a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Foi posto, lançado fora o acusador dos nossos irmãos, e os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, portanto celebrem. E o versículo 13 então diz para nós: estamos em guerra. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Perceba que aqui o texto está dizendo que Satanás passa a perseguir a igreja. Queridos, nós não estamos em um mundo de tranquilidade, e é isso que Paulo está dizendo para Éfeso. Vocês não estão
em um mundo onde vocês podem facilitar. Portanto, versículo 10: fortaleçam no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos. Paulo já disse isso para nós no capítulo 4, 5 e 6 de Efésios. Por isso que ele diz: em Cristo todas as relações são restauradas, e aí nós passamos a perceber que a nossa luta não é contra o nosso próximo, não é contra a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nosso empregador ou empregado. Nossa luta, ela é espiritual. Precisamos ficar firmes como igreja do Senhor. Nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E então entra o nosso versículo 13, que Paulo diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus. O que Paulo quer dizer com toda a armadura? Qual é o significado disso? A palavra que ele usa no grego é panóplia, e a ideia aqui é como se fosse o ajuntamento, e panóplia no mundo antigo queria exprimir a ideia de você ser versátil, você ter uma versatilidade, uma habilidade. Em outras palavras, os crentes devem usar toda a armadura, ou seja, escudo, espada, lança, capacete, completo na luta contra esse inimigo. Nós precisamos entender isso. Na luta contra o Satanás, não dá para nós lutarmos com apenas o escudo, faltando o restante da nossa armadura. Não dá para usar apenas a espada e faltar o restante. Você precisa de toda a armadura para vencer o inimigo. Lembre-se, nós estamos em guerra. Contra o que estamos lutando? Novamente eu enfatizo, eu relembro vocês, meus irmãos da Igreja Presbiteriana do Petrópolis, nós estamos lutando contra o inimigo enfurecido. Leia novamente Apocalipse capítulo 12, e perceba que ali a expressão do autor é justamente usar uma figura pesada, um dragão com cabeças, vermelho, a ideia, e aí aquela cena dele arrastando a sua cauda, trazendo consigo demônios. Você acha que ele está de brincadeira? O inimigo nosso é um inimigo furioso, astuto. Ele persegue a igreja, ele lança mentiras contra a igreja, ele levanta perseguições contra a igreja, ele traz desilusões, ele traz falsidades religiosas, ele traz falsidades filosóficas, ele traz utopias, políticas e dogmas que vão sendo destruídos, científicos que vão sendo perniciosos para a vida da igreja constantemente. Nós precisamos entender, olha que tempos nós vivemos. Interessante como a gente tem visto acusações veladas contra a igreja, né? Ou armações veladas contra a igreja. Recentemente, lendo um noticiário, e eu li a seguinte manchete vinda de um determinado indivíduo político. Ele disse, abre aspas: a propagação do coronavírus tem acontecido principalmente por causa das reuniões religiosas da igreja. Veja se não é uma crítica velada. Quantos decretos desses foram promulgados e colocaram a atividade da igreja como não essencial para a existência do ser? Estão tentando parar a igreja. Não seja ingênuo. O inimigo, no qual nos cerca e tenta nos devorar, ele não está para brincadeira. Mas Paulo continua, ele diz no versículo 13: por isso vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Meus irmãos, há utopias que são pregadas hoje, como se elas fossem verdades. Vivemos a era das falácias, falácias bem argumentadas, bem arquitetadas, bem construídas, mas que são mentiras.
mentiras vendidas como se fossem verdades. Mas quando são postas à experiência, ao empírico, quando são colocados diante das realidades, da análise, no dia a dia nos mostram resultados diferentes, porque são utopias. Veja a utopia dos falsos profetas dos nossos dias. Quando começou essa pandemia, uma falácia que era pregada é que o mundo saía melhor. O mundo não vai sair melhor. O mundo não vai sair melhor dessa. O mundo piora. A prática dos 2000 anos pós nascimento e ressurreição de Jesus já tem nos provado isso. Quando Paulo fala para Timóteo que nos últimos dias os homens seriam assim, quando Paulo fala essa expressão nos últimos dias, ele não está dizendo, a gente normalmente interpreta isso como se fossem os nossos dias, mas os últimos dias ali é desde o começo, desde o momento, desde que o mundo é mundo. E eu te pergunto, o mundo já melhorou? O mundo atravessa Sodoma e Gomorra, melhorou? Torre de Babel, melhorou? Império de Nabucodonosor, melhorou? Alexandre o Grande, melhorou? Império Romano, melhorou? Não! É uma utopia. Desculpa se eu estou destruindo o seu sonho de papel em cima de EVA, mas o mundo não vai melhorar pós-pandemia. Na verdade, o mundo precisa piorar ainda mais, porque vai surgir aí ainda uma outra figura, segundo as Escrituras, que é o chamado anticristo, e ele só vem depois da piora acentuada. E depois disso, depois de perseguir a igreja volumosamente, como um filho da serpente, desse dragão, é então que o nosso Senhor virá. E olha o cenário, ele virá para julgar, juízo. É uma utopia nós acharmos que nós estamos em parque de diversão. Você precisa tomar a armadura. A linguagem paulina nesse texto é um alerta para nós cristãos. Não é para você falar, poxa pastor, está falando esse negócio, vai justamente ao contrário daquilo que eu espero. O que você espera? Orar menos? Ler menos a sua Bíblia? Frequentar menos a sua igreja pós-pandemia? Cultuar menos a Deus com a sua família? Evangelizar menos? Se é isso, você está dentro do lugar errado, porque a igreja não é para isso, o evangelho não é para isso. O evangelho é justamente para que nós sejamos ativos como povo. Essa linguagem paulina é para despertar o nosso entendimento, a nossa compreensão. Devemos estar preparados para o dia mau, irmãos. O texto está nos dizendo isso, não estou inventando nada. Olha o Paulo dizendo, leia de novo o versículo 3: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Paulo quer que nós, como cristãos, acordemos. Paulo espera que aqueles que estão adormecidos nas suas vidas espirituais se ativem novamente. Aqueles que pensam que a vida é isso mesmo, é frequentar religiões, obter posses, financiar projetos, escutar a ciência, obter mais conhecimento, formar famílias, e é o ciclo da sociedade, onde Satanás entorpece os homens, e eles então são aplicados numa cegueira muito profunda. Diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nós estamos cegos. Quem está fora de Cristo está cego com relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, portanto, quer que a igreja do Senhor se prepare para essa guerra, se erga. Eu sei, irmãos, existem batalhas pesadas, talvez você esteja passando por elas, conflitos exaustivos,
Eu sei. Carregamos dores, feridas, somos expostos a perigos exponenciais. Estamos em guerra. Precisamos entender isso. Uma outra linguagem de Paulo que sempre me chamou a atenção em 2 Coríntios é quando ele diz que o bem que eu quero esse eu não faço, mas o mal que eu não quero esse é o que eu faço, para justamente mostrar que existe uma guerra por dentro. Todos nós estamos atravessando isso. A grande utopia dos nossos tempos é pensar: está tudo bem, é isso mesmo. Estamos em guerra, irmãos. Veja a mídia, veja os projetos de governo, veja as religiões, veja as ideologias. Existe um projeto maligno que avança. O mundo vai de mal a pior. Nós precisamos entender que os dias são maus, já estão acontecendo, vão piorar, e você precisa compreender isso. Nós crentes precisamos compreender isso. Não é para que nós nos tornemos apóstatas da fé, não é para que nós nos tornemos incrédulos, amotinados, escondidos, mas é para que nós tenhamos coragem para lutar. A linguagem paulina nesses versículos é: fiquem firmes, tomem toda a armadura. Não somos uma religião no qual somos chamados para sermos contentes com aquilo que nos enfraquece. Somos chamados para lutar e batalhar contra a grande serpente. Estamos em guerra, não durma. Mas eu queria trazer para você a esperança nisso tudo. Olha o que Paulo diz no versículo 13. Ele diz: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A religião dos homens vem ao longo dos séculos tentando ocultar essa batalha. A falsa religião, por meio dos sacerdotes despreparados, mal intencionados, conduz os corações dos homens a um materialismo no qual eles são postos ali para ficarem ali mesmo. Mas isso é nocivo. Agora, perceba que Paulo está dizendo para nós no final dos versículos que permanecer inabaláveis, na nossa tradução, na tradução da Revista Atualizada, depois de terem vencido. A ideia de que nós somos a igreja é vitoriosa por causa de Cristo Jesus. Eu preciso lembrar o seu coração disso. Essa guerra, as batalhas que você está vivendo na sua vida, quem sabe um casamento que está se destroçando por causa dessa pandemia, porque ela foi um acelerador de processos. Talvez a depressão que se acentuou, se tornou mais aguda. Eu não sei quais são as suas batalhas, mas eu sei que existem batalhas, que você está travando elas como cristão. Eu quero dizer para você: ânimo, Jesus Cristo venceu essa batalha por nós. Tome toda a armadura de Deus para você resistir no meio dessa guerra. Não vá para ela. Imagina o soldado que vai para a guerra sem a arma, sem a palavra. Imagina o soldado que vai para a guerra sem proteção, sem colete, né? No mundo antigo, na linguagem de Paulo, seria o escudo, para nós os coletes. Não vá para a guerra sem todo o seu paramento. Usem toda a armadura providenciada por Deus. Aprenda isso, Igreja Presbiteriana Petrópolis. Novamente eu enfatizo: a vida não é uma colônia de férias. Estamos em guerra. Jamais se esqueça disso. Muitos cristãos estão sendo dizimados nas batalhas da vida, dentro dessa guerra, porque se esquecem dessa verdade. Estamos em guerra. Soldados em guerra estão em movimento.
estão atentos. Preste atenção nisso. Quero trazer 3 orientações para a sua vida então, com essa pregação. Primeiro, conheça o seu inimigo. Satanás é um inimigo invisível, luta sem parar, 24 horas por dia. Tem gente que passa a vida parecendo e se esquece que existe um inimigo lutando contra ele. Satanás é um inimigo que está ao nosso derredor, diz as Escrituras, tentando nos destruir, tentando nos devorar. Ele é o dragão que persegue a mulher no deserto, segundo Apocalipse. O dragão é ardiloso, astuto, perverso, não tem moral, não tem ética, não tem entrega, não há misericórdia nas ações desse inimigo. Entenda isso. Ele é mentiroso, ele é pernicioso. Ele te oferece os reinos, mas destrói a sua alma. Não vale a pena. Conheça o seu inimigo. Segundo, vista a armadura preparada por Deus. Os dias são maus. A guerra que nós lutamos, irmãos, não é brincadeira. É uma batalha poderosa. E envolve os seres mais poderosos de nossa existência. Portanto, precisamos estar armados espiritualmente. Precisamos dessa armadura para combater o combate, para lutar contra sofismas e principados. É preciso estar bem preparado, com todo o paramento, e somente a armadura de Deus para nós resistirmos. Não tente ir para essa batalha com as armas do inimigo. Somente a armadura divina pode vencer essa guerra, acredite. E por último, ânimo. Essa guerra está vencida no final. A guerra já foi vencida. Jesus Cristo derrotou Satanás. Leia de novo o Apocalipse. E ele vai consumar essa vitória quando ele voltar novamente para buscar o seu exército, a sua igreja, a sua noiva. E então fica a pergunta para você aí na sua casa: de qual lado você está? Você está do lado vitorioso ou do lado derrotado? Você está do lado que vencerá essa guerra ou você será condenado como derrotado? Você precisa pensar nisso nesse momento, aonde você estiver. Porque se você estiver do lado do inimigo, usando as armas do inimigo, eu sinto te dizer, mas o grande rei voltará e você será condenado. Mas se você estiver com ele, com o rei, com Cristo Jesus, você irá viver eternamente. Você sairá dessa guerra vitorioso. Eu quero orar com você. E eu quero desafiar o seu coração nesse momento. Ó Senhor, grande Rei, nós estamos diante de Ti, ó Pai. E sabemos que nessa guerra, nossos corações precisam estar atentos, nossas mentes, os nossos olhos. Pai, o nosso inimigo é um inimigo feroz, terrível, astuto. Deus tem misericórdia de nós, porque muitos de nós se esquecem da ferocidade desse inimigo. Nos ajude, Pai. Revista a Tua igreja, dê forças a ela. Deus tem misericórdia dela e a use para a glória do Teu nome. Visita meu irmão, Pai, minha irmã neste momento, que talvez já esteja todo dilacerado por esse dragão. Pai, restaura as suas vidas. Deus, forja uma nova armadura para essa pessoa, Pai, para que ela possa continuar nessa guerra. E Deus a sustente até o final, Pai, para que ela possa vencer junto com Cristo Jesus. Deus, visita as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez a Igreja Presbiteriana do Petrópolis, na pessoa do pastor Vinícius Jordão. Rogar a Deus que continue dando restauração ao meu colega. Temos orado pela sua vida, meu irmão. E também pedir ao conselho que continue trabalhando lado a lado com o seu pastor e resistindo nesses dias.
E a igreja, caminhe atenta, acordada, despertada, sirva o Senhor Jesus Cristo até o fim. Deus te abençoe. Muito obrigado. Meus irmãos, eu tenho apenas alguns avisos. O primeiro deles é convidar você para ser um contribuinte financeiro. Você pode fazer isso entregando seu dízimo, a sua oferta, online. Então tá aí, Banco do Brasil, agência 0458 dígito 8, conta corrente 191 58 dígito 2, e é direto na conta da igreja. Esses recursos são para a manutenção da própria igreja, mas também, sobretudo, para a colaboração daqueles que estão sofrendo nesse momento. Nós temos a todos que têm chegado até nós, graças a Deus nós temos conseguido atender e ser útil e ser bênção e ser esse sinal visível do Evangelho também de amor ao próximo, e nós queremos pedir a Deus que Deus continue nos dando recursos para poder fazer isso, tá bom? Quero também passar para você aí o nosso Ministério Infantil, IPP Kids, tanto no YouTube quanto no Instagram. Você tem ali devocionais, ferramentas, enfim, uma série de ferramentas diárias para você ensinar a sua criança no Evangelho, tá bom? Você que está conosco, esteve conosco, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus possa estar à frente das lutas e das batalhas que eventualmente você está travando, e que Ele possa ser a sua força nesse momento que alguns de nós têm passado algumas dificuldades tão difíceis, tá bom? Vamos orar mais uma vez, fazer uma última oração. Pai, obrigado, Deus, porque se não for o Senhor, se não for a graça do Senhor, se não for a misericórdia do Senhor, jamais nós teríamos força para levantar, para continuar. E o Senhor nos concede isso, Pai. Eu te louvo por isso, ó Deus. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor vá de encontro com cada família, pessoas doentes, pessoas que estão com dificuldade de todo tipo de ordem, ó Pai. Que o Senhor mostre que o Senhor é o Deus presente, que o Senhor é o Pai amoroso e que o Senhor, ó Deus, nunca abandona os seus filhos. Obrigado, Deus, porque mesmo em dias difíceis nós podemos e temos muitas razões para glorificar ao Senhor e para ter um coração grato ao Senhor, ó Pai. E que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém.